Estamos iniciando mais um Conversando com Quem Faz. Itamar Santos recebe Tinoco, presidenta do Sínvia, Sindicato dos Municipários de Viamão, o vereador Adão Preto Filho do PT e o vereador Guto Lopes do PDT. A pauta de hoje, o tema de hoje do Conversando com Quem Faz é a relação com o servidor público municipal. Nós vamos, nesse período que nos é permitido, nessa hora que a gente acordou em ficar no ar, a gente vai falar sobre a atual conjuntura, né? Nós estamos vivendo, desde março, uma conjuntura totalmente adversa. A conjuntura política no Brasil, por si só, já é adversa. Uma conjuntura que retira direitos no último período. Desde 2016, o brasileiro vive uma conjuntura e um ataque feroz do governo federal retirando direitos. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, lei das terceirizações, né? Todo esse conjunto de ataque vem descaracterizando o estado de bem-estar social que até 2014, 2015 se vivia ou se sobrevivia nesse país. Após esse período, esse ataque de desconstrução, ele só tende a aumentar, a se agravar, gerando mais de 60 milhões de pessoas que não têm emprego em carteira registrada. Né? A pandemia nos mostra isso. Aqueles que se inscreveram para o auxílio emergencial extrapolaram todas as previsões do atual governo. É nesse cenário que a gente vai conversar com a Tinoco, com o Guto e com o Adão Preto Filho, para a gente começar a vislumbrar um novo tempo, uma nova perspectiva de relação com o servidor. Tinoco, te apresenta aí para a gente conversar e te conhecer um pouco mais, e aqueles e aquelas que estão nos assistindo saber quem tu é. Bom, meu nome é Maria Darcila Tinoco, eu sou professora da rede municipal e estadual, ou seja, levo o baque tanto do estado quanto do município nas nossas perdas profissionais, né? E atualmente estou de presidente do Sindicato dos Municipários de Viamão. Adão, dá o teu boa tarde aí pra gente. Boa tarde, meus queridos amigos, companheiros. Quero saudar aqui a Darcila Tinoco, nossa presidenta do Sínvia, do sindicato, uma grande lutadora que tem nos orgulhado muito à frente desse importante sindicato aqui da nossa cidade. Quero cumprimentar o Itamar Santos, ex-vereador, foi nosso secretário também do município, uma referência política para mim, e também ao lado do meu grande colega, companheiro e amigo, irmão, o Guto Lopes. Então é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo. Eu já participei algumas vezes com o Itamar e hoje esse tema é fundamental, né, que é a relação dos trabalhadores, dos servidores públicos municipais, né, com a atual administração. Guto Lopes, é um prazer te receber, Guto. Grande Itamar Santos, nosso vereador, para mim que é uma honra, uma felicidade estar aqui batendo esse papo contigo mais uma vez. É sempre enriquecedor e satisfatório bater esse papo contigo, sempre com os teus convidados também, aqui no teu programa. Como é que é? Conversando com quem faz. Com quem faz. Eu ia dizer fazendo com quem faz. Conversando com quem faz. Né? E, bem, a gente já bateu um papo muito legal sobre educação, inclusive com a professora Janaína e tal, foi um papo muito legal, e hoje a gente tem a satisfação, então, de bater um papo de um assunto que eu gosto muito, porque eu sou um apaixonado na defesa do servidor público municipal. Né? Eu defendo, por princípio, o servidor público municipal, e não é corporativismo, porque eu não sou servidor público. Né? Eu defendo por acreditar e por conhecer, e principalmente, eu devo a minha vida a uma servidora pública municipal, que foi minha mãe, que serviu ao município por 40 anos. Então, eu tenho um compromisso moral com o serviço público, com os servidores públicos, e dele nunca me afastei. E ter aqui a minha querida presidenta do Sínvia, né, professora Tinoco, pessoa pela qual eu tenho uma admiração e uma amizade
um caminho tremendo, é uma honra nessa tarde com ela. E também com meu irmão de jornada aí, querido Adão Preto Filho, que foi junto comigo e com o POC, né, nesses 4 anos, esteve à frente ali, representando no Legislativo a batalha e a defesa dos servidores públicos municipais. Eu tenho certeza que será um grande bate-papo nessa tarde. Muito obrigado, Guto. E já de imediato vamos ouvir, né, a Tinoco, para que ela nos conte como que o sindicato está enfrentando toda essa questão. Eu costumo dizer, né, gente, que nós estamos numa verdadeira pandemia sanitária, né, e uma pandemia política desde 2016, né, que os governantes, principalmente a nível federal e estadual, e aí tem o reflexo natural e ideológico no município, né, estão desconstruindo todo esse estado de bem-estar social que o sindicalismo brasileiro, né, e os partidos progressistas desse país a duras penas conseguiu. Antes de te passar, Tinoco, eu não posso deixar de relembrar e de comemorar os 30 anos da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a LOAS, né, que é a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080 está completando 30 anos. São 30 anos de luta em defesa do SUS. Né? O SUS foi gravado na Constituição de 1988. 2 anos depois, a sua lei orgânica estará sendo homologada. Né? Juntamente com a 8080, a 8142 foi também homologada, a qual que garante, né, a participação direta da população nos destinos da saúde do Brasil, do município e do estado. Então, é um dia que marca nós lutadores em defesa do Sistema Único de Saúde, sistema esse tão atacado no último período. E assim como as políticas públicas, os servidores públicos. Né? Tem uma reforma administrativa sendo gestada no governo federal que vai acabar com o servidor público, vai acabar com o serviço público, né? Como se esse servidor fosse o grande culpado, coisa que a gente sabe que não é o culpado é a má gestão, o culpado é o capitalismo que vem destruindo, né, ano a ano aquilo que a gente já lutou e luta muito para conquistar. Tinoco, como é que você, né, e a tua diretoria está enfrentando tudo isso? Conta um pouco para nós, né, o que as últimas investidas desse desgoverno está fazendo contra o servidor público. Bom, Itamar e Adão e Guto, a situação do funcionalismo a gente sabe, né, que já vem há anos, porque tudo que é governo que entra, parece que o funcionalismo é seu inimigo e é ele que tem que pagar os débitos e as dívidas dos governos, né? O funcionalismo é sempre achatado, é ele o culpado de tudo, e é no serviço dele e no trabalho financeiro, no salário dele que é sempre atingido tudo, né? E a pandemia até parece que veio para ajudar ainda mais essas questões todas, porque temos um governo federal que faz o que acha que deve, não o que pode, né? Faz o que ele quer, sem respeitar a lei, sem respeitar nada, e aí vai criando leis complementares, vai acabando com toda uma carreira do funcionalismo que vem há 30, 35, 40 anos trabalhando, e ele se acha no direito de simplesmente tirar todos que eles chamam de regalias, né? Que eu sempre rebato, porque eu trabalhei 30 anos, eu conquistei tudo que eu tenho, que eu ganho de salário hoje, não é regalia, foi tudo com muito esforço, com muita competência e com muito trabalho, né? Então, o que acontece hoje no município de Viamão? Primeiro, assim, ó, quando chegou a pandemia, chegou a Lei Complementar 173, que começou já dizendo que até 31 de dezembro de 2021 não se tem aumento, reajuste salarial, não se tem concurso, não se tem mudança de nível, nada. Ficamos com o nosso salário estagnado, né, até 2021. Mediante a pandemia, serviu também para quê? Primeira categoria a ser prejudicada foram os professores.
Né? Primeiro começou com o Vale Transporte, que a gente acha correto, as pessoas não estão trabalhando, elas não têm por que estar ganhando o Vale Transporte delas. Mas os professores que trabalham em desdobramento, que é assim, ó, eu tenho o trabalho de manhã, 20 horas, e é esse o meu concurso. Quando a prefeitura precisa do profissional, ele dá ele chama esse profissional, dá mais 20 horas, ou seja, o professor trabalha à tarde, e se chama desdobramento. As professoras já estavam com desdobramento desde fevereiro. Aí, simplesmente, em abril, ele chegou sem avisar nada, sem preparar ninguém, como sempre, porque esse governo que nós tivemos agora, o prefeito André Pacheco, tivemos o Rucinho, tivemos o Evandro e tivemos o Nadim. 4 prefeitos nesse pedacinho de tempo até agosto, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi simplesmente não avisar nada e tirar o desdobramento dos professores. Vocês imaginem, um professor que ganha R$ 1.200, que trabalha mais 20 para ganhar mais 1.200, 2.400 de uma hora para outra, ele se vê sem esse dinheiro. E aí, como é que fica? Né? E aí começou com o desdobramento. E aí veio vindo, né? Os motoristas, por exemplo, da Secretaria de Educação, que sempre trabalhavam, e como eles são motoristas, eles ganham, são motoristas de ônibus, que vão buscar a gurizada em casa para trazer para a escola, e ganham 80% no salário deles, foi cortado. E o que é pior, né? Aliás, uma das coisas piores que a gente vê é que a questão assim, ó, como começou a pandemia, o governo nos colocou em quarentena. E aí foi solicitado, inclusive o sindicato solicitou que fosse obedecido escala e fosse feita escala para esse funcionário. A prefeitura deu a escala. Só que se achou no direito de achar que porque eu estou em casa de escala, não é meu dia de trabalho, eu não estou trabalhando. Ele parece que não sabe o que é home office. Eu estou em casa, mas eu estou à disposição da prefeitura. No que ela precisar, eu saio correndo de casa e vou atender e fazer o serviço. Como aconteceu com vários eletricistas das obras, pessoal que trabalha nas obras foi solicitado que viesse trabalhar e foram, né? E aí ele se achou no direito de não pagar a insalubridade, não pagar o desdobramento, não pagar os adicionais noturnos, 80% dos motoristas, porque eles estavam no home office, como se fosse o funcionário que pediu isso. Não, foi a prefeitura que colocou em home office e a prefeitura que tem que garantir o salário deles, que ele está fazendo uma escala mediante uma pandemia. Isso aí parece que foi esquecido. Parece que eu estou em casa porque eu quero, trabalho quando eu quero e a prefeitura paga o que ela quer. E não é por isso aí. Aí é uma das nossas brigas com a prefeitura, né? E aí, para completar também, aí veio a questão agora, o pessoal que adoeceu de Covid, o pessoal da saúde, o que aconteceu? Eu até agora já faz 4 meses que eu estou atrás para descobrir aonde está o erro, e um joga para o outro, e aí uma dá uma desculpa. Eu até fui na AXE, que é o médico que dá o atestado, faz a biometria para o funcionário que está doente, justificando para a secretaria por que ele está afastado. Eu até fui conversar com ele, e por sinal foi muito mal educado, que é uma característica dele, né? Ele é muito grosso, mal educado com as pessoas, inclusive já foi denunciado por assédio moral pelo sindicato, né? E uma coisa que a gente briga, que eu gostaria que se vocês fossem, ganhassem essas eleições, e eu espero que ganhem, né? Que fosse revisto, porque se nós temos uma UPA, nós temos um centro de saúde, nós temos médicos maravilhosos, gabaritados, sabe o que ele faz? Por que eu preciso ter pagar um serviço fora, ter um profissional de fora para me avaliar e me dar meu atestado, se nós temos médico no município? Né? É pagar uma fortuna, porque aquilo ali não sai barato para o município, e já foi pedido para 3 prefeitos que cancelasse aquele convênio ali, porque nós não precisamos disso, que nós temos saúde. Mas isso é uma outra briga que nós teremos mais adiante, e se vocês ganharem, nós contamos com essa ajuda de vocês nesse sentido. Mas assim, o que acontece? A pessoa adoeceu com Covid, ela perdeu a insalubridade dela, perdeu o vale transporte dela, ela perdeu o adicional noturno, ela perdeu tudo. Inclusive o vale alimentação. A pessoa está doente, adoeceu. Eles não entendem que a pessoa adoeceu no serviço, que aquilo ali
é uma doença que decorrente do trabalho dele e que ele tem todo o direito dele garantido. Não, simplesmente descontaram tudo. E faz mais ou menos 4 meses que eu estou nessa briga para que pague. Agora, o que o sindicato está fazendo? Esse governo, infelizmente, só aceita a judicialização de tudo. Entramos na justiça. Então, as pessoas estão indo no sindicato, preenchendo a documentação, e nós estamos entrando na justiça para requerer um direito que é seu, que foi um acidente de trabalho, mas que a prefeitura não vê isso, porque alguém bota a licença saúde e aí esse funcionário perde tudo. Né? Nós, em plena pandemia, em plena situação que estamos, uma pessoa que adoece no seu trabalho, saúde, e a prefeitura ainda faz isso com o servidor. Né? Que eu acho assim, ó, o fim da picada isso que eles estão fazendo. Né? Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir reverter isso tudo. E aí, como se não bastasse, nós temos o Instituto de Previdência Privada, né, que é do IPREV, e aí, simplesmente, agora no mês de agosto, nós somos descontados 14% de todas as contribuições do nosso salário, se eu ganho hora extra, se eu ganho insalubridade, se eu ganho FG, difícil acesso, isso tudo é cobrado 14% do meu salário para quando eu me aposentar, eu levar esses benefícios, entre aspas, né, que eu paguei a vida toda para levar quando me aposentar. E agora, no mês de agosto, sem nos ouvir praticamente, porque nós marcamos um horário com o prefeito não nos atendeu, e aí simplesmente parou o desconto dos 14% de todas essas bases salariais nossas, dizendo que quando nós nos aposentarmos, nós não vamos levar isso, por isso parou a cobrança. Então, assim, ó, o servidor é atacado de tudo que é jeito. Né? Como se não bastasse o funcionário adoecer, perder tudo que perdeu. Perdeu principalmente assim, ó, o vale alimentação, que é uma coisa que ajuda demais no salário, porque a base salarial com o servidor é muito pouca. Né? É R$1.500, R$1.200. E aí o vale alimentação vem contribuir com isso, né? E aí tu perde. Aí tu voltou a trabalhar, tu voltou a trabalhar, também não te pagaram. Então, e eu vejo assim muito como desorganização desse governo em questão da secretaria, de repente as pessoas que estão lá não estão sabendo. Eu tive que entrar com um documento agora, mostrando para eles que o 6% que é descontado em vale transporte tem que ser descontado em cima do que o funcionário ganha, não em cima do todo. Então, as pessoas estão indo trabalhar com o seu dinheiro. Nós temos um servidor que vai trabalhar de bicicleta. E esse servidor se operou faz 3 meses, andava indo trabalhar de bicicleta porque não ganhava o vale alimentação, vale transporte dele, e agora ainda está hospitalizado porque estourou outro problema nele, que sabe lá se não foi em função de que ele estava andando de bicicleta para se locomover para o serviço. Então, assim, parece que as pessoas não sabem o que é lei, o que é direito do servidor, o que pode descontar, o que não pode. A alegação que a administração me deu quanto à questão dos Covid é que, olha só, eu adoeci, perdi tudo que eu tenho, quando eu retornar ao serviço, eu vou pedir, o funcionário vai pedir uma junta médica para reaver tudo que perdeu. Da onde isso? Não é na hora que eu adoeci, já lá na saúde, ou seja, o departamento que for eu ser encaminhada, porque já foi um acidente de trabalho, já parar na administração, sabendo que eu estou afastada por isso, e não ter perda nenhuma. Então, eu não sei que ponto se é incompetência, se é falta de informação, se é botar pessoas que não conhecem a coisa lá, porque eu não sei o que realmente acontece, né? E ainda tivemos esse monte de troca de prefeitos para ainda nos ajudar, né? Mas parece que esse prefeito que veio para terminar com o servidor, né? No momento que ele tira as nossas contribuições de anos para aposentadoria, agora não tem que parar de descontar e acabou. E aí nós estamos, quanto o sindicato, conversando com... Nós tínhamos pedido para que esse desconto fosse a partir de setembro, se tivesse que ser. Por quê? Porque nós queríamos saber se realmente estava direito esse desconto. Eu tinha que avisar o servidor, pessoal, a partir de setembro vocês não vão receber mais isso, por causa disso. Não, simplesmente 2 dias antes chamaram, me avisaram que a partir de agora para de descontar os 14% que tu leva na tua aposentadoria e esse mês já vem. Então saí eu correndo para avisar o servidor, porque o servidor ainda ia pensar que era o reajuste que nós ganhamos na justiça de 5% para o funcionalismo, que esse 5% vem se arrastando desde março,
porque nós começamos a negociação com o governo no finalzinho de fevereiro. Aí o prefeito Russinho disse que só poderia dar 5% de reajuste para o funcionalismo, que nós queríamos o mesmo reajuste dos professores, 12,84, porque a gente não vê diferença do funcionário, nós vemos a diferença sim, no teu nível de estudo, no teu nível de conhecimento, que tu faz faculdade, o ensino médio, termina o teu ensino fundamental. Eu acho que aí é a diferença do funcionário, não a diferença de porque eu sou professora e o outro é mestre de obra, que não vai ter o mesmo reajuste que nós. Nós pedimos 12,84. Aí o prefeito assinou dizendo que não, que era 5%. E aí você sabe, né? Os 5% foi para a Câmara, foi votado, o prefeito mandou tirar, vota de novo, promulga a lei, tivemos que entrar na justiça. Aí o prefeito Nadim nos garantiu, dizendo que não se preocupasse, que os 5% seriam pagos, porque a justiça determinou que era o que ele precisava para não dar problema para ele. Justiça deu, ganhou de causa, ele foi lá e entrou com a questão do período eleitoral e barrou 5% do funcionalismo. Então, assim, e um governo sem palavra, né? Que no momento que eu te disser assim, eu vou cumprir, pode cair o mundo na minha cabeça, mas eu já te disse que eu vou cumprir, seja do jeito que eu tiver que fazer, mas aquilo ali vai estar cumprido. Não. Então, assim, é um governo que a gente não tem muito confiança, né, no que diz, porque ainda eu me lembro bem direitinho que quando a gente conversou com ele, uma colega nossa disse assim, prefeito, só não vai usar isso contra nós e entrar na lei justificando outra coisa? Não, eu só preciso que a justiça nos dê ganho de causa para vocês, porque aí eu fico respaldado pela lei. E é isso que aconteceu. Não ganhamos 5%, e estamos esperando agora acabar o período eleitoral para ver se os 3 desembargadores que vão julgar a nossa liminar nos deem favorável para esse funcionalismo ganhar os 5%. E, para completar ainda, a 173, que é a lei complementar do Bolsonaro, nós estamos desde 2001 com a questão do IPREV, né? Antes era a FAPES, tem uma parte que se chama patronal, que o servidor paga aquele valor para levar na aposentadoria e o patrão paga o outro, né? Então, nós viemos nessa briga desde o FAPES, né, que não paga. A nossa dívida agora está em 184 milhões, que o governo não paga, não repassa para o Fundo Previdenciário do Funcionário. Aí mudou para o IPREV, aí o IPREV continua com a mesa. Hoje o governo está pagando os parcelamentos dele em dia, mas os 184 milhões que ficou para trás, que vem lá da dívida do FAPES, não foi pago. E agora, com a medida 173, a lei complementar, o Bolsonaro deu permissão para que os governos não paguem a patronal aos IPREVs até dezembro de 2021. Então, assim, tudo vem ajudando para que o funcionário seja mais prejudicado em tudo, como sempre. Muito obrigado, Tinoco. Aqui, antes de eu passar a palavra para os nossos outros 2 convidados, só dar uma repercutida aqui. Valeu, Gabriel Rocha, debate importante para mostrar à população a real situação do nosso município. Parabéns, Itamar, Tinoco, Adão e Guto. Depois do Gabriel, Maria Iraci Pires Menezes. Abraço, pessoal. Dali Silvia, diz a Iraci. A Gislaine Thompson. Seria importante um setor de saúde do trabalhador, próprio do município, com perícia médica própria. A saúde do trabalhador, do servidor, no caso, transcende a perícia de afastamento, inclui também a prevenção de acidentes. Por exemplo, diz a enfermeira Gislaine, que é enfermeira do trabalho. O Leandro dá boa tarde aí pra gente. Obrigado, Leandro. Luci Rodrigues, o Vale é um complemento muito importante para os funcionários. A Denise dá boa tarde. O Volk Luiz Aliandro Rodrigues, secretário de saúde lá de Capão do Leão. Tá aí o seu boa tarde para o Itamar Santos e para os convidados.
O Volk também trocou aqui, né? Pré-candidato a vice-prefeito. Te parabenizo, Adão. A Lucy fala de novo, a novela dos 5%. O Cristiano Bernardes diz que foi favorável a pagar o Vale Alimentação e o reajuste salarial. É importante que as pessoas que têm coragem de dizer que participam desse governo escolham antes de entrar no governo, né? A gente tem que participar dos governos que são defensores da classe trabalhadora, né? Respeito muito o Cristiano, mas quando você é minoria no governo, você não pertence a esse governo, né? Porque ele não te representa. Cristiano, obrigado pelo teu recado aí. O Felipe Rodrigues, boa tarde a todos e a todos, saudações tradicionais, importante debate, esperança via mão. Então, essa aí é a nossa participação. O Gabriel deixa mais um recado aqui, que é importante falar. A precarização do serviço público e a desvalorização do funcionalismo faz parte do modelo de gestão que governa a Viamão desde 2013, ancorado no sistema capitalista que tem o objetivo de tornar a máquina pública um mecanismo de gerar lucro e não entregar serviço à população. É isso, né? Todo o dinheiro arrecadado através dos impostos, a ideia desses gestores é transferi-lo novamente para o setor lucrativo, especulativo da economia viamonense, estadual e do nacional. Adão, que o Adão Preto Filho, na Câmara de Viamão, militante social, está fazendo e está reagindo a todo esse panorama de destruição, hein? Pode falar, Adão. Travou. Vai lá. Tenta de novo, Adão. Vai retomar. Que perseguem o funcionalismo público, transparecendo para a sociedade como o trabalhador, o funcionário público recebe um salário muito alto e, na realidade, na sua grande maioria dos trabalhadores, não é isso. A Tinoco disse, tem trabalhadores que recebem um pouco mais do que um salário mínimo, né, com muita dificuldade, com perda de direitos, e o governo federal fazendo medidas com leis, retirando direitos, como foi a nossa reforma da Previdência. Aqui no Estado também o governo Eduardo Leite e o governo Sartori, anteriormente, perseguiu a categoria, o magistério, os trabalhadores, os funcionários públicos, e aqui no nosso município, Itamar, não é diferente. Foi uma das primeiras medidas do governo municipal, eu lembro muito bem, lá em fevereiro de 2017, foi um pacotaço que o governo apresentou, retirando o anuênio e aumentando a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Isso foi alguns dos pontos, além de tantos outros, que retirou direitos dos nossos trabalhadores, conquistado há muito tempo, né, que não caiu do céu, que não brotou da terra, foi conquistado através do sindicato, através de governos populares que valorizam os trabalhadores, né, que tem esse reconhecimento, e é essa a nossa visão, né, Guto? O reconhecimento dos trabalhadores, dos funcionários públicos. A gente vê os últimos governos que aí estão terceirizando o serviço, quarteirizando, e quem perde com isso é a nossa população, porque tem um serviço precário, né, e tantos trabalhadores que passaram em concursos, que estão aguardando nas filas, né, os poucos concursos que tiveram, né, nós conseguimos agora uma vitória, inclusive, no meio da pandemia, que nós entramos com uma representação no Ministério Público, e o Itamar faz parte desse movimento, eu, o Guto, o Itamar e o sindicato. Então, são conquistas que nós batalhamos bastante através da justiça, porque esses governos que aí estão não têm diálogo, e o diálogo que tem, muitas vezes, né, Darcila, não é cumprido. Nós estivemos lá quando o prefeito Nadim assumiu aí nesse momento, nosso colega vereador, e eu lembro bem, eu e o Guto fizemos poucas
cobramos, enfim, a valorização dos trabalhadores, do serviço público, a prestação de contas dos recursos que vieram para o combate ao Covid. E um dos temas que nós cobramos o prefeito Nadim naquela ocasião foi que ele pagasse, então, não é nem aumento, é uma reposição, né, conforme a inflação, que beira aí os 5%, que isso no cofre do município não tem um grande impacto, tem como pagar, tem recurso no caixa, e o prefeito Nadim não, se a justiça determinar que é favorável, eu no outro dia irei pagar. Isso não aconteceu, né? Foi falácia, ficou só na palavra, só no compromisso, e os nossos trabalhadores que estavam ansiosos aguardando essa reposição, e eu quero aqui falar para os ouvintes, Itamar, que teus amigos, seguidores, que isso representa em torno de R$50, R$60 no contra-cheque do trabalhador. Ele não vai pegar esse dinheiro e investir em outras cidades, ele vai gastar aqui no nosso comércio, ele vai comprar um pouco mais no seu rancho, lá no mercado, vai gastar no mercado da vila, né, vai comprar um tênis para o seu filho. É isso que vai ajudar a economia a girar, inclusive aqui no nosso município, né, Guto? E esses governos que aí têm esse preconceito, dá para se dizer, um preconceito com o funcionalismo público. Nós não estamos aqui defendendo grandes salários, não é isso. A gente sabe que quem recebe grandes volumes de salários são os trabalhadores, os funcionários públicos do judiciário, muitas vezes, e nem todos eles, só que cria essa imagem, essa pecha, né, que é uma falácia, muitas vezes, que não é a realidade dos trabalhadores do nosso município de Viamão. Tem um salário muito baixo e que nós temos o compromisso de rever isso. Os nossos trabalhadores, os funcionários públicos do município têm que ter um reconhecimento, tem que ter uma valorização do seu serviço, do seu salário. Só que não é também apenas o salário, né, Tinoco? É um reconhecimento desses homens e mulheres que se dedicam, acordam cedo, né, vão dormir tarde muitas vezes, porque não é só às 8 horas. Por exemplo, um professor, ele trabalha muito além. Ele vai para sua casa, ele fica ali corrigindo trabalhos, e isso tem que ser valorizado. É um compromisso que eu e o Guto temos com a categoria, com os funcionalismo, com o sindicato, de nós revermos isso. Se nós tiver a oportunidade nesse pleito, o Itamar também é nosso pré-candidato a vereador, e eu como pré-candidato a vice, o Guto como pré-candidato a prefeito, nós temos o compromisso com os trabalhadores da nossa cidade, porque a gente acredita que merece e deve ser reconhecido, e não terceirizado, parterizado, que é o que a gente tem visto ao longo do tempo. Muito obrigado, Adão. Antes de passar a palavra para o Guto, só relembrando que em 1996, né, para 97, a coragem de mudar ganhou as eleições em Viamão, né? Ride e Esther encontraram este cenário que dá para ser comparado com devido às proporções históricas com o que a gente está enfrentando. Né? Naquela época, o neoliberalismo, na década de 90, estava em ascensão no Brasil. Isto é histórico. Né? Fernando Henrique Cardoso e seus aliados detonavam com os direitos dos trabalhadores, quebravam vários sindicatos, né? Os sindicatos petroleiros foi um dos sindicatos a nível nacional que mais sofreu na mão de Fernando Henrique Cardoso, e em 1997 assume Ride e Esther e pega uma prefeitura totalmente sucateada. Agora, de novo, né? Passado quase 25 anos, né? desse feito, dessa recuperação, encontramos Viamão a partir dos últimos 8 anos e totalmente privatizada, totalmente sucateada. Lá naquela época não tinha servidor público. Nós só tínhamos, só para dar um exemplo, só tínhamos uma enfermeira pública na cidade de Viamão, a enfermeira Ione Marcon, que era trabalhadora concursada do antigo INAMPS. Né? Ela trabalhava ali no Panda 32.
A partir de então, se começou a se reconstruir a cidade de Viamão pela qualificação e pela realização de concurso público. Mais uma vez, né, a volúpia, a ganância neoliberal, né, agora muito mais voraz, né, está colocada na cidade de Viamão. E cabe, né, numa época eleitoral, mais uma vez, e aí tem que abrir um grande parênteses nessa questão da eleição. É um momento de fortalecimento e de resistência à democratização e à democracia no Brasil, que está sendo ameaçada também. Né? Ontem, em uma aparição lá no Norte e Nordeste, né, o presidente autorizou seus milicos a retirarem 2 jornalistas, um casal de jornalistas, do evento, porque ele não gostava daquelas pessoas, porque aquelas pessoas faziam e fazem o jornalismo real, o jornalismo democrático, né? E nós estamos vivenciando isso, né? É muito perigoso. Então, chamar a atenção das pessoas para essa fragilidade democrática é comparecer nas urnas agora, dia 15 de novembro, votar, escolher os seus candidatos a prefeito, a vice, a vereador, que esses candidatos tenham compromisso com o servidor público, tenham compromisso com o bem-estar social da comunidade. Então é fundamental que as pessoas tenham essa conscientização. Guto Lopes, fala um pouco para nós, sei que o tempo de vocês é curto, né, mas traz aí a tua proposição, o teu papel enquanto vereador, enquanto pré-candidato nessas eleições. Querido Itamar, eu acho que nós, ouvindo aí a professora Tinoco e ela resgatando essa linha, né, de perdas de direitos dos servidores, nos mostra a tarefa gigantesca que tem o próximo gestor do município de Viamão. É claro que nós queremos administrar a cidade num próximo período, porque sabemos que a cidade se encontra hoje num buraco sem fim, e vocês falam que há a pandemia, nós chamamos aqui que a pandemia a pandemia sanitária, enfim, provocada pelo coronavírus, e a política virou um pandemônio, né, que foi provocada por conta desses últimos gestores e administradores que estão mais pelo interesse próprio, o interesse privado, o interesse de uma pequena casta, do que para o interesse público. E quando se administra para interesses próprios e para uma pequena casta, obviamente o serviço público ele é sucateado. Eu sempre cito o exemplo das privatizações, né, da CRT e da própria CE. Né? A privatização da CE foi escandalosa. Né? O governo, na época, o Antônio Brito, que foi o pior governador da história do Rio Grande do Sul, do meu ponto de vista, claro, ele sucateou totalmente a CE e vendeu a parte que era lucrativa da CE, que era a região da Serra e a região de Pelotas. Ele vende a parte lucrativa da CE e assume as ações trabalhistas todas para o Estado, né? E fica com a parte da CE que não tinha lucro, que era a região metropolitana. Pois bem, ainda assim, a CE se refez, se remontou e continuou sendo lucrativa. Aí passou outros governos e, não contente em ter uma empresa que traz lucro para o Estado como a CE, agora o governador Eduardo Leite, que é da turma aí, que está no governo de Viamão, aprovou então pela privatização da CE. Essa turma, eles não gostam do serviço público. Aliás, eles se utilizam do serviço público, mas eles gostam do lucro para eles, para os seus amigos. Né? Veja que tem aqui em Viamão sempre muitos vereadores que votam contra os servidores públicos. Né? E a gente sabe, inclusive, servidores públicos que estão na vereança que votam contra os servidores públicos. Né? E bem, e o que fazem é demonizar, então, os servidores públicos por um único motivo. E a gente explica sempre qual é o motivo. Porque eles querem, cada vez mais, ampliar a terceirização do serviço. A terceirização do serviço público, a contratação de terceirizadas, serviu e serve
Itamar, se pudesse desligar o teu microfone aqui, tá me dando uma interferência aqui, eu acho. Vamos ver. Aí, agora sim, estava dando um ruído aqui. A terceirização nasceu como uma válvula de escape à lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela nasce para dar um teto para os gastos do município, do estado e da União com o serviço público, com os servidores públicos, né, com o pessoal, e ao mesmo tempo que nasce a lei de responsabilidade fiscal, nasce também a lei da terceirização. Então, a terceirização acabou sendo essa válvula de escape e, junto com ela, nasceu também toda um mecanismo de financiamento, de enriquecimento de políticos e de donos de terceirizados. Tanto é que nós temos um vereador preso por conta de ser dono de empresa terceirizada e também temos um prefeito afastado justamente por essa relação não muito bem explicada com empresas terceirizadas. Veja que os gestores preferem, então, terceirizar, né, do que investir no serviço público, no servidor público. E a terceirização, ela é ruim para todo mundo, menos para o dono da terceirizada e para o político que vai receber recursos nas suas campanhas eleitorais e durante o mandato aí em envelopinhos por baixo da mesa, né? Quem perde com isso é o público mesmo, é o povo que acaba não tendo o serviço entregue de uma forma boa, correta, enfim, satisfatória, e também o trabalhador que está na terceirizada, porque ele é precarizado, ele não tem direitos, né? E muitas vezes, aqui em Viamão, as pessoas perguntam assim para mim, para o Adão, mas, Adão, olha só, como é que vocês vão resolver o problema da saúde? E a gente sempre diz isso, né? Não pode a atenção básica da saúde, a atenção primária, estar na mão das terceirizadas, porque nem o prefeito, nem o secretário da saúde conseguem ter gestão sobre a empresa terceirizada. Quem manda na terceirizada é o patrão, é o dono da terceirizada, que nem aqui está. Muitas vezes o cara está lá em São Paulo, né? Veja o caso do 0800 aqui, que é um absurdo. 0800. 0800 é coisa do século passado, para marcar exames e consultas. O prefeito tem condições de gerenciar o 0800? Nenhuma. A empresa nem daqui é lá de Fortaleza, né? Então, o prefeito, só se ele vai pegar um avião aqui, vai ir dentro da empresa terceirizada lá acompanhar o que os terceirizados estão falando, né? Não há nenhuma forma de administrar uma empresa terceirizada quando ela está fazendo um atendimento básico. É diferente de uma terceirização de obra, por exemplo, que se contrata, como dizia lá em Itapuã, por empreitada, né? Por empreitada, tu contratou, é a obra, tem a execução, tem o programa físico-financeiro que tu vai acompanhando ali a execução da obra. Mas quando tu contrata pessoal para terceirizada, tu precariza o serviço, tu precariza os direitos do trabalhador e tu não tem gestão. Então, e desvaloriza o servidor público. Portanto, quando a gente tem intenção de valorizar o serviço público, fortalecer e fomentar o crescimento do servidor público, a gente tem que pensar primeiro nesse excesso de terceirização que nós temos em Viamão. Passado esse ponto, a gente tem que rediscutir, então, o plano de carreira do servidor público, né? Nós tivemos os primeiros planos de carreira do serviço público aqui em Viamão debatidos no governo do PDT, lá no início da década de 80, né, até o final ali daqueles 10 anos do governo do PDT, e depois, no governo do RID, se refez também o plano de carreira dos servidores. Eu acho que tem que se debater o plano de carreira novamente dos servidores, porque ele ficou totalmente esquizofrênico, né? Ele ficou um Frankenstein com as mudanças que tiveram naquele pacotaço de maldades do André Pacheco em janeiro de 2017, com a retirada de direitos dos servidores. Agora teve de novo a questão da licença maternidade, por exemplo, né, que foi vetada pelo atual prefeito, né, e nós precisamos refazer e rediscutir com os servidores, com a participação dos servidores. Não existe plano de carreira que não é debatido ou com o sindicato ou diretamente com os servidores. Dentro de gabinete, por CCs ou por secretários, infelizmente não vai funcionar, não vai ter o apoio dos servidores. E quando não tem o apoio dos servidores, eles não compram a causa e também não se sentem representados, não se sentem parte, né, da gestão pública. Então, rediscutir o plano de carreira dos servidores é urgente, assim como rediscutir os direitos que foram perdidos, como o anuênio
O Anuênio foi criado pelo grande prefeito Capim Rocha, né, e passou por todos esses governos, e agora foi retirado no último período. Portanto, tem que rediscutir a questão do Anuênio, porque o próprio Anuênio poderia corrigir isso que está acontecendo nesse momento da reposição, professor Tinoco. Né? Se tivesse ainda o Anuênio, os próprios servidores entenderiam, então, as motivações, as legislações, e estancam as reposições salariais, mas estaria garantido por lei o Anuênio, que é um direito dos públicos municipais. Então, a questão do Anuênio, a questão do plano de carreira, né, e a questão dos direitos que foram subtraídos dos servidores no último período, eles têm que ser rediscutidos imediatamente. Eu acho que há, então, de se fazer uma constituinte dos direitos dos servidores públicos municipais, né? Refazer toda a matriz dos servidores, dos direitos, dos deveres, né? A questão do IPREV, que para mim é um buraco sem fundo, horas, 160 milhões de reais de dívidas patronais com o IPREV, e é parcelamento em cima de parcelamento, né? Isso é uma situação que nós não podemos, governo tras governo, jogando a nossa situação, a situação dos servidores públicos municipais e das finanças do município no buraco. Né? Em algum momento há de se estancar essa sangria. E se estancar essa sangria é tratar com seriedade o serviço público e o erário público. E para tratar com seriedade o serviço público e o erário público, nada melhor que os próprios servidores públicos, porque ele tem responsabilidade com o erário público, porque o servidor sabe de onde sai o seu salário, sabe de onde sai o seu pagamento mensal. É do erário público, por isso o servidor é o que tem maior responsabilidade com o erário público. E quando é um servidor que está na ponta, o secretário tem gestão e o prefeito tem gestão. Por isso eu defendo, né, o fim desse excesso de terceirizações, que virou apenas um balcão de negócios, um toma lá da cá, né, e retirou muito dinheiro, milhões e milhões de reais dos cofres do município. Eu defendo que rediscuta toda a matriz de direitos dos servidores, trazendo novamente o Anuênio como dispositivo automático de reposição salarial dos servidores, assim como é o piso do magistério. Né? Tem gente que diz que Anuênio é demagogia, quer dizer que o piso do magistério é o quê? O piso do magistério é um direito, não é um favor, assim como a reposição salarial dos servidores é um direito e não um favor, assim como pagar todos os adicionais que os servidores têm direito, não é favor de governo nenhum. Veja que nós chamaram, Adão Preto, os técnicos de enfermagem, Tinoco, no último período, e tu vinha denunciando, tu alcançou isso ao prefeito numa oportunidade que nós estivemos junto com o Sínvia, que esses técnicos estavam combatendo a pandemia e ainda não haviam recebido o seu adicional de insalubridade. E o prefeito disse, vou resolver isso imediatamente. E não resolveu, isso já vai para quase 60 dias. Né? Imagina, a pessoa está combatendo o coronavírus, está defendendo nossa vida e não consegue receber um mínimo adicional de menos de R$200. Né? E aquilo que o Adão disse anteriormente, o servidor bem valorizado é a cidade se desenvolvendo, porque a prefeitura é a maior empregadora do município. É a maior empregadora, ela tem 1.000 funcionários, né? Tem 3.000 empregados, entre aspas. Né? E esses 3.000 empregados têm família no município. Né? Ninguém sai lá de Caxias do Sul para ser servidor público em Viamão. Não, eles são moradores de Viamão e que gastam no comércio local e que fomentam o comércio local. Ou alguém acha que os servidores iam receber esses R$50 a mais e iriam para Paris gastar, ou para Nova York, ou para o Rio de Janeiro? É claro que não, ele ia gastar na quitandinha do seu Zé, ele ia gastar aqui na madeireira da vereadora Eda. É ali que eles iam gastar o dinheiro. E a madeireira ia gastar no mercadinho da esquina, e o mercado da esquina ia gastar na lojinha do centro. Gente, é fomentar a economia local, é um pensamento tacanho do gestor que acha que 5% de reajuste, né, de reposição, é o salário.
Isso é coisa de gente que quer o Estado mínimo para o povo, mas quer o Estado máximo para eles. Né? Imagina se não houvesse serviço público, se não houvesse o SUS, que bem falou o Itamar antes, e que é um especialista nessa área, agora nós estaríamos na mesma situação dos Estados Unidos, né? Que é exemplo para muita gente, mas tem mais de 1 milhão de mortos porque não tem saúde pública. E aqui, por pior que sejam os investimentos e o sucateamento dessa série de governos que querem mais encher os bolsos, nós ainda temos uma saúde, o SUS é o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? E ela é gerenciada e tocada por servidores públicos. Então, valorizar o serviço e o servidor público deve ser compromisso de qual gestor. Nós temos concursos que foram ampliados os seus prazos, tá? Que foi uma luta do Sínvia e que eu e o Adão abraçamos, como abraçamos sempre as lutas do sindicato, a partir de que o sindicato deixou de ser pelego, deixou de ser capacho do governo, porque sindicato nenhum deve ser capacho e atrelado a governo nenhum, e por isso eu tenho a máxima admiração pelo Gilney, pela Carla René, pela Tinoco, pela Adriana Damasceno, pela Deise, pelo Mauro Porcíncula, pelo Chapolin e por toda a turma que está lá no sindicato, porque eles não são pelego nem capacho de governo, e nós abraçamos a luta para prorrogar o prazo dos concursos, há concurso válido, e o nosso compromisso é que sejam chamados os profissionais dos concursos e que se façam mais concursos públicos. E eu sempre cito o exemplo da educação, professora Tinoco. Eu me criei dentro da escola pública municipal, que era uma brizoleta lá no início, e a gente sempre conhecia a tia da merenda, a tia da limpeza, eram servidoras públicas que ficavam 30 anos no serviço público, viravam parte da família da gente. Agora são terceirizadas, que ficam 2, 3 meses, ou aí o chefe delas não paga o salário e manda elas embora. Então, nós temos que retomar que a educação faça concurso público, que a saúde faça concurso público, que a gente consiga ampliar os atendimentos e que o prefeito consiga, de fato, fazer a gestão da cidade e não entregar a gestão da cidade na mão das terceirizadas. Então, eu quero agradecer esse debate de hoje, dizer que aprendi mais uma vez um monte aqui com a minha querida professora Tinoco, pessoa pela qual eu tenho um amor incondicional, porque é uma baixinha de garra, de luta, e que não se achica, como diriam os castelhanos, não se agacha para homem nenhum e para nenhuma querer exercer uma autoridade sobre ela, autoridade que não tem, porque a autoridade é do povo, professora Tinoco. E tu reflete muito bem isso e defende a tua categoria como ninguém. Quero mandar um abraço especial aqui para a professora Janaína, que está nos assistindo, para a querida Gilaine Thompson, mas um beijo no coração da Mara Boeira, tá ela e o neto. A Mara é esposa do saudoso parceiro, o cara que me ensinou bastante sobre política, que era o professor Luiz Carlos Kepler, saudosa memória. Um abraço, então, meus amigos, meus companheiros, e sigo aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, Guto. É um prazer te ouvir. Aqui, repercutindo, Sandro Faleiro, concurso público já é para limpeza urbana e infraestrutura. A Luci Rodrigues Tinoco é valorosa. A professora Janaína, com certeza, Guto, nenhum sindicato deve ser ligado a governos, não podemos ter esta ligação. O Sandro Faleiro, aqui a Janaína, o Sandro Faleiro, concurso público, mais um aqui. Nós viamonenses, assim como todos os cidadãos merecemos serviços públicos de qualidade. Professora Janaína, a Gislaine Thompson, muito bom escutar políticos e sindicalistas comprometidos com o povo. O pessoal está participando. A
Perla, Renê, o alicerce do serviço público são os servidores de concurso público já para a área de infraestrutura da prefeitura. E, como o Guto falou, a nossa querida Mara Boeira, sim, o funcionalismo público é o retrato da administração. Então, esse compromisso com o servidor público, esta garantia de independência, né, que está, no meu modo de ver, Tinoco, representada a partir de quando vocês reconquistaram o Sindicato dos Municipários. O grupo, muito bem lembrado pelo Guto, que está à frente do sindicato, tem essa independência, tem essa liberdade sindical de poder exercer a defesa dos direitos dos trabalhadores públicos desse município. É uma honra, uma satisfação acompanhar e agora ser colega, né? Ser teu colega, que tive a felicidade de ser chamado nesse concurso público que o Guto se referiu aí, que os vereadores garantiram o chamamento lá na Câmara Municipal de Vereadores. Então, as tuas considerações finais, Tinoco, frente a esse tempo, e nós já estamos aí adentrando na nossa hora, né, acordada no início desta live. Itamar, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar das lives com vocês. A gente sempre tem que estar esclarecendo as pessoas do que é o papel de um servidor público, né? Porque nós não somos aquele servidor público que ganha uma fortuna. A gente trabalha para ganhar um salário digno que ainda não chegou a ser digno. E ainda com todas essas situações, o servidor ainda é atacado de todos os lados, como se nós fôssemos os culpados das roubalheiras do Brasil, da grande fortuna, porque o Brasil tem uma grande fortuna, sim. Se não tivesse, como o Viamão também tem, se não tivesse toda essa fortuna, não teríamos roubo, né? Porque não teria o que roubar. Então, se aparece falcatrua daqui e dali, é porque realmente tem, né? E agradeço o convite de vocês. Foi um prazer estar à frente dos nossos candidatos à prefeitura, né? E sabemos que sempre podemos contar com vocês, porque com vocês, como vereadores, estiveram sempre do lado dos servidores, e são os vereadores que, quando o sindicato precisa usar a tribuna, precisa do que for, nós recorremos a vocês, porque a gente sabe que vocês vão lá para a Câmara, lutam pelo servidor e estiveram sempre do nosso lado. E tenho certeza, se ganharem a prefeitura, que eu espero que ganhem sim, porque nós precisamos mudar esse jogo, precisamos que o funcionário seja valorizado, precisamos acabar com esse monte de CCs que nós temos lá, e principalmente ter concurso, porque não tem pessoa que não defenda mais a prefeitura do que o funcionário, porque a gente tem comprometimento com aquele serviço nosso lá, e a gente faz porque gosta também, não é só porque a gente, se fosse pelo dinheiro, nós já teríamos saído fora de lá, né? Mas a gente defende o que a gente acredita e se faz o trabalho honestamente como deve ser feito. E eu luto muito para que haja concurso e, principalmente, o funcionalismo seja mais valorizado. E conto sempre e agradeço sempre a ajuda de vocês, quanto vereadores que estiveram sempre do lado do funcionalismo. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigado, Tinoco. Adão, tuas considerações finais e até breve, porque a gente vai voltar a se encontrar. Muito bem, Itamar. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de aprender com vocês. Cada vez que a gente participa de um bate-papo como esse, né, com seriedade, com trabalho e com muita propriedade, a gente sempre aprende demais contigo, com a Tinoco, meu colega Guto também, que é um grande lutador e defensor do funcionalismo da nossa cidade. Então, eu tenho a certeza que logo ali na frente, meus amigos e amiga Tinoco, nós iremos virar essa página negativa, né, que infelizmente está levando a nossa cidade. Nos últimos tempos, a gente só vê a nossa cidade nas páginas policiais da grande imprensa estadual. E nós podemos e vamos levar a nossa cidade nas páginas da educação, nas páginas da economia solidária, da nossa riqueza natural, do nosso turismo, da nossa agricultura, que é muito forte. Eu tenho certeza que isso é capaz, com o nosso povo, com os trabalhadores da nossa cidade, nós haveremos de romper
essa barreira e ter uma vitória logo ali na frente. Eu gostaria, Itamar, por fim, né, declamar uma poesia aqui, lembrando do meu pai, do Adão Preto. Eu quero cumprimentar aqui a Mara, né, a Janaína, o Faleiro, eu vi também a Gislaine, a Lucy, enfim, todos vocês que estão acompanhando essa live, esse bate-papo. Eu vi que a Mara botou ali o Bertoldo, foi meu colega lá na Secretaria de Cultura e Esporte, um abraço para ele. Vou declamar uma poesia que eu acabei fazendo durante a pandemia, que se chama Esperança Viamão, que é 1 minuto, mas vamos brilhar essa esperança aqui na nossa cidade, que é mais ou menos assim. Minha querida Viamão, não existe outra igual. Na região metropolitana, mas com grande extensão rural, no começo da sua história, uma ideia genial foi escolhida para ser nossa primeira capital. Sou cria da Vila Santa Isabel. Desta terra eu virei fã. Me divirto com as famílias nas praias de Itapuã. Somos conhecidos no Brasil pelo Autódromo de Tarumã. Não me canso de lutar para ser melhor nosso amanhã. Trazer o lixão para cá, vejo isso com tristeza. Aqui a água é limpa, a terra é boa, cuidamos da natureza. Maior produtor de arroz orgânico, comida saudável na mesa. Entre Porto Alegre e o litoral, nosso lugar é uma beleza. Também somos importantes no esporte e na educação. A saúde e a segurança precisam de mais atenção. Te convido nesta hora, vamos todos dar as mãos. Junte-se ao movimento. Esperança Viamão. Vamos em frente, meus amigos e amigas. Guto, tuas considerações finais. Querido Itamar Santos, nosso lutador, nosso vereador, esperamos te ver em breve de novo ocupando uma cadeira no Legislativo. Quero cumprimentar o meu querido Adão Preto Filho, meu colega, meu irmão de jornada. Em seguida nós estaremos em outros encontros também. E, claro, deixar um beijo especial no coração aqui da professora Tinoco, essa grande lutadora, grande guerreira. Dizer que nós estamos num período que é um período muito rico aqui na nossa cidade, que é o período onde o povo vai avaliar, então, os projetos e vai avaliar as pessoas, principalmente, né? Vai ver o que quer para o nosso futuro. E nós, eu e o Adão Preto, temos lutado para levar as nossas propostas, né? A proposta de ter na nossa cidade uma escola de tempo integral, uma escola que seja democrática, né? Que não seja aparelhamento ideológico de nenhum prefeito, né? Que o diretor possa ser escolhido pela comunidade escolar. Uma escola que possa ser de tempo integral, mas que seja inclusiva, que seja tecnológica e que seja inovadora, né? Que tenha uma nova matriz curricular escolhida e decidida pela comunidade escolar e não imposta por sistema estruturado nenhum. Nós queremos uma rede básica de saúde descentralizada e que atenda o povo até mais tarde, que fique aí até às 10 da noite, aberta com servidores públicos, com médicos, com enfermeiros e técnicos de enfermagem, com uma nova política de saúde pública decidida pela população, né, e construída pela população. Nós queremos que essa cidade volte a gerar emprego no campo e na cidade, com uma usina de beneficiamento de grãos, para Viamão voltar a ser o celeiro do Estado, com uma usina de beneficiamento do leite, para que Viamão volte a ser a maior bacia leiteira do Estado do Rio Grande do Sul, mas também fomentando a economia solidária e popular, para que aqui na cidade a gente possa engajar, envolver a nossa cidade e ela voltar a crescer. Mas tudo isso, nada disso terá valor se não for construída com o povo. Então, nós queremos retomar com muita força a participação popular, a construção no povo, vindo lá da vila, lá do fundão da vila, né? Devolvendo uma cidade um aspecto moderno, com asfalto, com pavimento, com saneamento básico, que é tão importante para a saúde pública, com controle social através dos conselhos, fortalecer os conselhos, né? E tudo isso, claro, com a parceria dos nossos servidores públicos municipais de Viamão. Nós temos uma grande força, nós temos um grande motor, e hoje ele está desvalorizado, desgastado e sucateado, que é o serviço público e os servidores públicos. E tenho certeza, Guto Lopes e Adão Preto têm compromisso com os servidores públicos municipais, porque estiveram à frente e estão à frente sempre na defesa dos direitos dos servidores públicos do nosso município.
Um grande beijo no coração de cada um e de cada uma e seguimos à disposição, lutando por uma única coisa que não consegue nos tirar, que é a esperança. Esperança, meu irmão. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado, Adão Preto. Tinoco, é um prazer sempre estar junto de ti. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Né? Agradecer a Mara, a Gislaine, a Rosane Souza, a Lucia, a Rosana Kosenko, a Janaína, o Sandro, todos e todas que adentraram na nossa sala, deram a sua opinião. Né? É uma satisfação ser contemporâneo de todos vocês. Né? Até a próxima, até o próximo Conversando com Quem Faz já vai ser de um formato diferente. Nós estamos encerrando hoje esse ciclo aqui do Conversando com Quem Faz. Para a próxima semana a gente tem novidades. Né? Então até a próxima, uma boa luta e que a gente tenha sempre essa esperança no coração e essa força na mente e na mão, para que a gente juntos possa transformar, né, e recuperar e reconquistar uma Viamão saudável para o nosso povo, para o povo viamonense. Até a próxima e muito obrigado.